Bem-vindo às aulas de Circuitos Eletrônicos 2. Transistor de efeito de campo FET 4. O efeito de RS e RL para o FET, parte A. Nessa videoaula a gente vai fazer uma abordagem do problema para um sistema de duas portas. Então o nosso modelo do transistor vai utilizar um modelo de duas portas para permitir que a gente faça uma análise mais simplificada em relação à parte da carga e da resistência da fonte de entrada. No sistema de duas portas, então, a gente tem a tensão de saída, tenho também a corrente de entrada e aí minha impedância de saída. Olhando para quem? Para um determinado circuito que tem um ganho de tensão especificado. E pela entrada, a gente tem aqui a corrente de entrada e a impedância de entrada. Ele é chamado de sistema de duas portas, porque ele tem trato da porta de entrada e da porta de saída e dos valores relacionados com as tensões e correntes e impedâncias. A impedância, então, do terminal de duas portas, aí, a impedância de saída, pode ser especificada como ZO, que é igual a uma resistência interna que eu tenho no meu sistema, aqui dentro. E a tensão nos terminais E de TH, que são olhando na forma de TVNAM, seria igual a tensão de entrada multiplicada pelo ganho. O circuito equivalente de duas portas, então, ele tem esse formato. Uma resistência de entrada, uma resistência de saída, RO, em série com a fonte, é o que a gente vê por TVNAM. Usualmente a gente usa Norton para colocar os modelos, né, que a gente fez para o transistor bipolar de junção e os FETs. Mas nesse caso aqui, nesse modelo de duas portas, como a gente usa TVNAM, eu tenho então uma tensão, que é a tensão de entrada multiplicada pelo ganho, e uma resistência em série. Esse é o modelo TVNAM. Então a impedância de entrada seria RI e a impedância de saída seria RO. Se a gente pensar nesse modelo, então, colocando aqui uma resistência na saída, seria a nossa carga, a gente vai olhar esse lado da saída aqui, então, como se fosse um divisor de tensão. E pelo princípio de divisão de tensão, que a gente tem aqui, essa tensão VO pode ser expressa como se fosse RL multiplicado pela tensão de alimentação total, que seria a VE, e a gente vai chamar agora a VNL de não load, né, ou sem carga, multiplicado por VI, dividido por RL mais RO. Então, pelo princípio da divisão de tensão, a gente tem essa expressão para a tensão de saída. Para expressar o meu ganho, o que é o ganho AV, VO sobre VI, basta manipular essa expressão enviando para esse lado aqui o meu VI, e aí eu tenho então aqui, o meu ganho AV pode ser expresso pelo ganho sem carga, multiplicado por RL, que é a carga, dividido pela carga, o valor da carga RL, mais o valor de RO, esse sistema de duas portas. Lembrando que meu ZO é igual a RO. Se eu pensar então nas correntes, agora para o meu ganho de corrente, que é igual a corrente de saída sobre a corrente de entrada, faço as devidas expressões para a corrente, onde a corrente de saída IO é igual a menos VO sobre RL, e a corrente de entrada é igual a VI sobre ZI, que ZI é meu RI, monto essa expressão para o ganho de corrente, então a corrente de saída pela corrente de entrada, manipulo essa expressão de forma que eu vou ter aqui na saída dela o ganho VO sobre
VI, está aqui o ganho, multiplicado pela resistência de entrada RI, dividido por RL. Ou seja, se RI é igual a menos ZI, então a gente pode expressar o ganho de corrente como se fosse menos AV ZI sobre RL. O efeito da impedância da fonte, então agora a gente coloca uma fonte que tem uma resistência interna RS, né, e vamos ver como vai ser esse efeito. Antes a gente tinha as expressões do nosso ganho sem carga, AVNL, que era tomada em função de VI e VO. Agora, ao invés de VI, a gente vai pular para VS. Então, se a gente olhar pelo mesmo princípio da divisão de tensão, a tensão VI, que está nessa posição aqui, ó, é a tensão sobre o resistor RI, que é a minha impedância de entrada. Ou seja, VI é igual a RI multiplicado pela tensão total, VS, dividido por RI mais RS, que são a soma das duas resistências. Esse é o princípio da divisão de tensão. Então, o meu ganho, que eu vou chamar agora de AVS, que é relativo à fonte, ele pode ser expresso como se fosse VO sobre VS, onde VO é igual a VI multiplicado pelo ganho AV sem carga, no load, dividido por VS. Substituindo então aqui, pelo princípio da divisão de tensão, o VI, está aqui, VI, multiplicando pelo AVNL, que é o ganho sem carga, e dividido por S, vou chegar aqui a minha expressão do ganho, então, vai ser alterada em função do valor RS, que é da carga da fonte, onde eu tenho aqui AVS é igual a RI, multiplicado por AV no load, dividido por RI mais RS. Então, quanto maior esse valor aqui, menor meu ganho AVS. Então, quanto maior o valor que eu tenho na resistência da fonte, menor é meu ganho. Então, eu diminui a tensão de saída. O efeito da impedância da fonte no ganho de tensão, então, pode ser expresso como se fosse AVS é igual a RI dividido por RI mais RS, multiplicado por AV no load. E o efeito da impedância da fonte RS, então, é em relação à corrente I, né, que é a corrente agora que passa de entrada, que ela é VS dividido por RI, S mais RI. Combinando, então, os efeitos, né, da fonte e da carga, dá para ver que o meu ganho aqui, né, com a carga, ele remete ao ganho sem carga, multiplicado por RL dividido por RL mais RO. Então a gente viu isso pelo princípio da divisão de tensão. A mesma coisa a gente tem aqui o ganho AVS. Se eu quiser saber o efeito combinado de RL e RS, eu tenho então que juntar os dois aqui em relação a RS e aqui em relação a RL. Tudo isso multiplicado pelo meu ganho AVNL, ou o ganho de tensão sem carga. No ganho de corrente, a gente pode expressar então aqui a corrente em relação ao ganho de tensão, que é igual a menos AV multiplicado por RI dividido por RL. Então, só com o efeito de RL. E com o efeito de RS, a gente tem que o nosso AI, vou chamar AI de S, é igual a menos AV de S, multiplicar por RS mais RI dividido por RL. Então, a gente consegue expressar tanto da forma dependendo de RL, como da forma dependendo de RS, o meu ganho de corrente também. Os circuitos, então, que a gente estudou em circuitos eletrônicos 1, a gente tratou, então, do transistor bipolar de junção. Olhando por esse lado, então, a gente tem aqui um dispositivo de duas portas, onde o meu RI equivale ao beta RE, e o RC está em série
com a fonte, que é o AV não load, multiplicado por VI. Então esse seria o modelo que a gente utilizou em circuitos eletrônicos 1. Agora a gente vai ver isso aí para os FETs, e a gente vai estudar esse efeito, então, da carga e da resistência da fonte para as configurações de fonte comum. Então todas são as configurações de fonte comum que a gente viu aqui, com resistência de fonte ignorada, que era a polarização fixa, resistência de fonte não ignorada, autopolarização e o divisor de tensão. E ainda vai ver as configurações para seguidor de fonte e a porta comum. Então nas próximas videoaulas a gente vai ver essas configurações, e nessa videoaula por enquanto é só. Até a próxima.